Boa noite, irmãos. Graça e paz. Vamos nos colocar em pé. Vamos iniciar nosso momento de adoração, louvor ao nosso Deus. A Ele que é digno de toda a nossa adoração nesse primeiro domingo do ano de 2015, primeiro domingo de janeiro. O novo ano começando e nós desejamos que Deus abençoe a vida de cada um durante esse ano. E antes de a gente começar com as músicas, eu gostaria de pedir para nossa irmã Raquel, que dirige a Deus numa oração. A primeira canção que nós vamos entoar a Deus se chama Em Fervente Oração. Já cantamos ela ontem aqui na igreja, mas é um hino que eu acho com a letra muito forte e que precisa ser aplicada na nossa vida. Em fervente oração, em teu coração, na presença de Deus derramar, mas não pode fluir o que estás a pedir, sem que tudo abandones no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares escaldar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu glorioso poder te virá socorrer quando tudo deixares saltar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor
tem poder quando tudo deixares obrar. Se olhares então, sei que o teu coração goza a paz que o Senhor pode dar. É que Deus não sentiu que tua alma se abriu, tudo deixando voltar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares sobrar. E toda vez que começa o ano, eu falei isso da última vez que nós fizemos o louvor, toda vez que começa o ano a gente fica com aquele medo do que vai mudar, se alguma coisa vai mudar. A gente faz planos, a gente traça metas, traça objetivos. Muitas vezes metas e objetivos que a gente vem carregando ao longo dos anos. E fala, não, esse ano eu vou cumprir esse objetivo. Aí passa todo ano e não cumpre. Aí entra no próximo ano, não, porque esse plano que era para cumprir ano passado, eu vou cumprir esse ano. E assim vai. E a gente sempre fica com medo do que está por vir. A gente fica com medo, de repente, de mudar de emprego, ou acontecer alguma coisa na família. Mas o que a gente precisa fazer é simplesmente descansar. Porque Deus, Ele já tem tudo preparado para a nossa vida. E se a gente descansa, a gente tem a certeza de que Ele é a melhor pessoa que poderia cuidar da nossa vida. Com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Segura em ti, sabe bem que em Cristo firme está. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu vou.
esse Deus que nós podemos descansar, que é o que reina sobre a nossa vida, reina sobre tudo que existe em qualquer canto dessa terra, em qualquer canto desse universo. É Ele que reina. Ele que deve reinar sobre o nosso pensar, sobre o nosso falar, sobre a nossa vida, sobre tudo que a gente for agir, o que a gente for falar, que Ele possa reinar em todo o tempo. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é reinar de novo em mim, reinar em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Reinar de novo em mim, reinar em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Às vezes a gente, pelo menos eu sou assim, eu me pego pensando no tamanho do amor que Deus tem pela gente. Nós que somos tão falhos, nós que somos pecadores, a ponto dele entregar o único filho dele para morrer numa cruz por nós, ressuscitar no terceiro dia e nos tornar novas criaturas. Quando nós aceitamos esse Deus no nosso coração, tudo parece que se torna melhor. E a gente vai cantar quebrantado, que é como a gente tem que se sentir diante do nosso Deus, com o coração derramado diante da presença dele, agradecendo por tamanho amor ao entregar o filho dele por nós. Olho para a cruz e para a cruz eu vou, no seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou
Pai, o justo Deus, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Merecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe-me a vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Impressionante é o seu amor, me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor, me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Quebrantado por seu amor. Deus, te agradecemos, ó Senhor, pelo dom da vida, Deus. Te agradecemos por estarmos aqui nessa noite louvando e agradecendo o Teu nome, te adorando, ó Pai. Senhor, te agradeço por mais um ano que está começando, Deus. Que o Senhor possa abençoar a vida de cada um, ó Pai. Que nós possamos viver o melhor que o Senhor tem preparado para a nossa vida. Que nós possamos descansar, ó Deus, nos Teus braços e estarmos cada dia quebrantados na Tua presença, Senhor. E, ó Pai, se houver alguém que ainda não teve um encontro real com o Senhor, que possa Te conhecer de verdade, Deus. E saber que só o Senhor é Deus e digno da adoração, digno de toda a nossa vida. Obrigado, ó Pai, por esta noite, por cada um que está aqui, pelos que nos assistem pela internet. E que os que não puderam vir, ó Pai, que o Senhor possa abençoar cada um e suprir aquilo que eles precisam. Te agradecemos por tudo, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Precisa sentar, irmãos.
Boa noite, irmãos. Nós queremos agradecer todos que estão conosco nesta noite. Muito obrigado porque vocês vieram nesse primeiro domingo do ano, primeiro culto de domingo. Nós queremos louvar o Senhor pela tua presença aqui. Esta noite é para nós motivo de grande alegria, porque nós podemos iniciar o ano, primeiro domingo, primeira celebração da ceia do Senhor. Temos também o batismo de uma criança e, portanto, é um domingo festivo para nós. Nós queremos também agradecer àqueles que, quem sabe, estão conosco pela primeira vez. Esperamos que a palavra de Deus, o cântico dos hinos, as orações, possa tocar o seu coração. E ao sair daqui esta noite, você possa sair daqui edificado, fortalecido, encorajado. E quem sabe até com o desejo de voltar outras vezes para juntar a nós nesse momento tão alegre que é o momento de louvor ao nosso Senhor Jesus Cristo. Também queremos agradecer àqueles que estão conosco pela internet. Esperamos que todos sejam igualmente abençoados. Nós queremos lembrar à igreja alguns pedidos de oração. Nós temos aqui alguns pedidos de oração que vêm do nosso irmão Roberto, que é em favor das suas tias que estão atravessando momentos difíceis com enfermidade. Então vamos lembrar as tias do Roberto, nosso irmão, e orar por elas, porque nós cremos que Deus pode fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos. E devemos também continuar orando pelo nosso irmão João Ribeiro. Vamos continuar orando pelo nosso irmão Pastor Laudo. Vamos continuar orando pelos demais enfermos que os seus nomes nós não mencionamos agora, mas Deus conhece. Vamos continuar orando por eles. E também queremos lembrar a igreja que todas as quintas-feiras, todos os sábados, nós temos culto com a ministração da Palavra de Deus, e domingo a escola dominical, às 9 horas da manhã, que é do conhecimento da igreja. Vai para os que estão conosco, nós queremos lembrar que todos os domingos nós temos escola dominical. Quando divide as crianças, separam, todos têm oportunidade de estudar a palavra de Deus e aprender no seu santuário. Um versículo bíblico que está lá no livro de Deuteronômio diz: ensina a criança o caminho que deve andar, e quando ela for velha não desviará dele. Nós devemos ensinar os nossos filhos a amar o Senhor Jesus Cristo e estudar a sua palavra, e também amar a sua palavra. Nós queremos lembrar também que o próximo domingo é o segundo domingo do mês, quando nós entregamos nossos dízimos e nossas ofertas. Lembrando que dízimos e ofertas é de obrigação dos membros da igreja. E todos que quiserem nos ajudar nessa obra de fé poderão fazê-lo, e Deus irá abençoá-lo por fazê-lo. Mas a obrigação é dos membros desta igreja em contribuir para a obra de Deus. Agora nós lembramos as crianças. Vai separar as crianças hoje? Não, não vai. Então as nossas crianças hoje vão continuar conosco, e nós esperamos que logo as crianças estarão sendo separadas para estudar a palavra de Deus na linguagem que eles entendem. Irmãos, como já dissemos que hoje para nós é um dia festivo, nós queremos lembrar a igreja em que nós devemos orar por aqueles que estão frequentando a nossa igreja já há um bom tempo, e alguns já estão tomando a decisão de serem recebidos por profissão de fé e batismo. E hoje nós temos o batismo de uma criança. Nós queremos neste momento chamar os pais da Gabriela Avelar Alves Gariani. Ela
vai ser batizada e nós chamamos os pais da Gabriela e também chamamos, se assim o desejarem, os avós. Portanto, os avós que estão conosco, se assim o desejarem, poderão acompanhar os pais da Gabriela nesse momento. Um depósito sagrado de que tereis de dar contas, e ainda meditai bem no alto significado deste sacramento. Ensina-nos o Senhor que para entrar no seu reino é preciso nascer de novo. O batismo nos representa de maneira sensível essa renovação da alma, que é obra do Espírito de Deus, o qual nos lava de impureza como a água lava os corpos. O Deus da aliança eterna, da qual o batismo é um sinal, assegura-nos sua graça e seu perdão. E nós lhe prometemos de nossa parte uma vida nova, porque o batismo que salva é de uma boa consciência. 1 Pedro 3:21. Esta criança será ainda incapaz de tomar por si mesmo os compromissos sagrados que um dia nós o esperamos que ela o venha confirmar perante a Igreja de Jesus Cristo. Mas julga a Igreja que assiste o direito do batismo aos filhos menores, como os filhos de fiéis, herdeiros das promessas, como os que vão receber um sinal que corresponde na nova aliança à cerimônia da circuncisão, e pela qual a aliança antiga entrava os menores formalmente no seio do povo de Deus. Agora, pois, que vos é dado o grande privilégio de apresentar a Deus essa criança pelo batismo, eu vos exorto solenemente, como ministro do Evangelho de Jesus Cristo, a tomar em sã consciência, como estímulo ao vosso futuro, estes solenes compromissos. Helder e Ângela, prometeis educar esta criança na crença do Pai, do Filho e do Espírito Santo e nos princípios eternos do Evangelho? Sim. Prometeis dar-lhe a educação quando puderdes e fazer com que aprenda a ler as Sagradas Escrituras? Sim. Prometeis orar por ela e com ela. Orar por ela e com ela, e servir-lhe vós mesmo de exemplo de piedade, e fazer todos os esforços para encaminhá-la na vereda da santidade do Evangelho? Sim. Oremos. Deus eterno, em cuja presença nós estamos, agradecidos por este momento, quando nós estamos reunidos alegre na tua presença, quando vamos apresentar esta criança a ti através do batismo. Pedimos, ó Deus, que tu encoraje os pais e dê a eles a sabedoria necessária para criar esta criança nos teus caminhos. Agradecemos pela vida de todos os seus familiares e pedimos a tua graça sobre eles, que como avós, como pais, todos possam contribuir para o crescimento normal desta criança, e que possa crescer obediente à palavra de Deus, obediente aos pais e aos familiares, e que ao crescer possa crescer como o Senhor Jesus Cristo cresceu, em estatura e graça diante de Deus e dos homens.
Obrigado pela vida da Gabriela, pela vida dessa família, e agora pedimos sobre eles a tua graça para que possam continuar com esse propósito de educar esta criança nos teus caminhos. É a nossa oração e agradecido fazemos em nome de Jesus. Amém. Como ministro de Deus, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus eterno, te peço, Senhor, que venha confirmar este momento tão importante na nossa vida, na vida da igreja e na vida desta criança. E dê a ela saúde, dê a ela força, e ao crescer, traga alegria para todos nós. É a nossa oração agradecida e fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus vos abençoe e vos guarde. Nesse momento eu convido o nosso irmão Adelino e também os nossos irmãos Dirceu e Mário para vir receber o certificado de batismo. Está aqui o certificado de batismo da Gabriela da Alves. Deus os abençoe e os guarde. Deus os abençoe e os guarde. Deus os abençoe e os guarde. Irmãos, agora chegou o momento da palavra de Deus e nós queremos convidar os que trouxeram as suas Bíblias. Eu espero que você tenha trazido e abra comigo no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, verso 15, até o versículo de número 34. Você que trouxe a sua Bíblia, eu espero que você tenha trazido. Eu convido a abrir Atos dos Apóstolos, capítulo 17, verso 15, até o versículo de número 34. Vamos à leitura da palavra de Deus. E os que acompanhavam Paulo o levaram até Atenas, e recebendo ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele, o mais depressa possível partiram. E enquanto Paulo esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade entregue à idolatria. De sorte que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele. Uns diziam: que quer dizer esse paroleiro? E outros: parece que é pregador de deuses estranhos, porque lhes anunciava Jesus e a ressurreição. E tomando-o, levaram a Areópago, dizendo: podemos nós saber que nova doutrina é essa que falas? Pois coisas estranhas nos trazem aos ouvidos, e queremos, pois, saber o que vem a ser isso. Pois todos atenienses e estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupava senão de dizer e ouvir alguma novidade. E estando Paulo no meio do Areópago, disse: varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos.
porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse Deus, pois, que vós honrais não conhecendo, é o Deus que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor dos céus e da terra. E esse Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. E nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa. Pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. E de um só fez toda a geração dos homens, para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. E para que buscasse ao Senhor, se porventura tateando pudesse achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração, sendo, pois, nós geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. E como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam, e outros diziam: acerca disto te ouviremos outra vez. E assim Paulo saiu do meio deles. Todavia, chegando alguns varões a ele, creram, entre os quais estava Dionísio, o trabalhador do Areópago, e uma mulher por nome Damares, e com eles outros. Agora eu convido você a curvar a sua fronte para um momento de oração. Vamos orar. Pai Santo, nós queremos te agradecer por esse momento. Quando abrimos a tua palavra e lemos, pedimos, ó Deus, que tu venha falar conosco. Te pedimos, ó Deus, que o Espírito Santo esteja agindo poderosamente neste lugar, e que todos possam, neste lugar, ser tocados pela tua graça, pela tua presença bendita, e que a tua palavra possa tocar os seus corações, e que esta noite seja uma noite marcante na vida de cada pessoa. Fala conosco, Senhor, porque se tu não falar, as nossas palavras serão repetições vazias e nada mais. Mas se tu falar, nós seremos edificados, fortalecidos, nós seremos, ó Deus, ensinados por ti, e pedimos que o Espírito Santo fale conosco. Dê a tua graça ao ministrar a tua palavra, prepara os corações para recebê-la. Obrigado, Pai, pela vida de cada pessoa que adentrou este santuário. Agora pedimos pelos nossos queridos que estão viajando, alguns que estão voltando, mas nós pedimos, ó Deus, que aonde eles estiverem agora, eles possam ser alcançados pela tua graça. E agora pedimos também por aqueles que estão conosco pela internet, que esta noite possa ser uma noite muito importante na vida de cada pessoa. Fala conosco, Senhor, porque se tu não falares, as nossas palavras não vão trazer nenhum benefício para o teu povo. Mas se tu falares, ao sairmos daqui esta noite, nós vamos sair daqui melhor do que quando entramos. E por isso pedimos, ó Deus, fala conosco. É a nossa oração agradecida em nome de Jesus. E o teu povo diz amém. Amém. Meus queridos, eu quero lembrar a cada um que o texto que nós acabamos de ler na palavra de Deus narra um dos acontecimentos que envolveu a vida do apóstolo São Paulo de maneira muito forte. O apóstolo Paulo estava ministrando a palavra de Deus na cidade de Atenas. Era a primeira vez que ele estava lá. Ele nunca tinha ido a Atenas. E eu creio que foi a última vez também que ele esteve em Atenas. E ele esperava dois irmãos que vinham para encontrá-lo ali. E enquanto ele estava esperando aqueles dois irmãos, que era Timóteo e Silas,
ele resolveu dar uma volta pela cidade de Atenas, e ele fez isso por alguns dias. Os irmãos sabem que o que eu estou falando não é coisa que acontece num dia só naquele tempo, ou que acontecia no mesmo dia. Hoje nós temos todos os meios de locomover, e é muito rápido, mas naquele tempo não era assim. E ele ficou alguns dias lá em Atenas, e ele começou a andar pelas ruas de Atenas. E ele ficou chocado com o que viu. Ele pôde perceber que, embora Atenas fosse a cidade dos grandes sábios, e todos sabem disto, mas o que ele viu em Atenas o deixou chocado e triste e abalado, porque ele viu que aquela cidade fosse uma cidade importante. Embora fosse uma cidade importante, ele percebeu que uma coisa que estava acontecendo ali, com certeza iria minar aquele povo, de tal maneira que eles iriam passar por grandes problemas. Ele disse que, andando pelas ruas de Atenas, ele pôde perceber o quanto que aquela cidade estava entregue à idolatria. Chegando mesmo a ponto dele ver um altar, havia uma inscrição nele, e essa inscrição dizia: ao Deus desconhecido. Se Paulo já estava chocado quando ele viu aquele altar dedicado a um Deus que eles não conheciam, ele ficou mais chocado ainda. Ele pôde perceber que em Atenas tinha mais altar e muito mais deuses do que tinha pessoas. E Paulo, olhando para aquela inscrição naquele altar, ele ficou preocupado. E ele foi levado pelos atenienses, pelas autoridades de Atenas, até um grande anfiteatro, onde ele pudesse dar uma explicação de tudo aquilo que ele estava falando a respeito de Jesus Cristo, a respeito da ressurreição dos mortos e da própria ressurreição de Jesus Cristo. E lá naquele anfiteatro, Paulo faz um discurso e mostra para os atenienses que, embora eles fossem um povo supersticiosos ou muito religiosos, eles tinham um altar que estava dedicado ao Deus que ele não conhecia. E ele então disse: eu quero que vocês saibam de uma coisa: o Deus que vocês honram sem conhecer é o Deus que eu anuncio para vocês. E eu quero dizer para a igreja nesta noite que a maioria das pessoas neste mundo de Deus, eles creem em Deus, mas sabem muito pouco a respeito dele. As pessoas, se perguntadas: você crê em Deus? Eles vão dizer, sem sombra de dúvida, que são pessoas religiosas e que creem em Deus, mas na verdade eles sabem muito pouco sobre Deus. Eles sabem muito pouco sobre o Deus da criação. Eles sabem muito pouco sobre o Deus Pai de Jesus Cristo. Então Paulo disse para ele: esse Deus que vocês honram sem conhecer é o Deus que eu quero que vocês conheçam. É o Deus que eu anuncio para vocês. E ele começa mostrando para eles que o Deus que ele anunciava era o Deus Criador. O Deus que criou todas as coisas. O Deus que criou o mundo. O Deus que criou as pessoas. E a Bíblia diz que, começando de um, ele criou todas as pessoas neste mundo de Deus. Começando de Adão. Todos nós, irmãos, querendo ou não, gostando ou não, tem na nossa veia o sangue de Adão. Deus nos criou a partir de Adão. Se você não gosta disso, é melhor acostumar, porque na nossa veia corre o sangue de Adão. Não importa se você é preto, branco, amarelo, não importa se você é rico ou pobre, não importa se você tem dinheiro no banco ou não tem, se você é culto ou sem cultura, na sua veia corre o sangue de Adão. Deus criou todas as pessoas iguais. E ele nos criou com um objetivo de formar um povo para a honra e glória do seu nome. Amém? Deus nos criou com um só objetivo. Ele nos criou para formar um povo para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. E eu creio, irmãos, que nós olhamos à nossa volta neste mundo de Deus e nós vemos tantas coisas acontecendo, tantos pecados sendo cometidos. Nós vemos, politicamente falando, um país como o nosso envolvido em grandes falcatruas. Nós vemos problema de todos os lados,
mas eu quero dizer para a igreja uma coisa. Nós precisamos fazer nossas palavras do profeta Abacuque, que disse: ainda que a figueira não floresça, ainda que não tenha vaca nos currais, ainda que não tenha óleo na prateleira do supermercado. Abacuque disse uma coisa maravilhosa. Ele disse: todavia, eu alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Amém? Todavia, eu exultarei no Senhor. Ontem eu estava falando aqui com os irmãos sobre crise. Eu creio, irmãos, que há uma grande força hoje, por todos os lados. Parece que as pessoas estão vendo crise em todas as esquinas, em todos os lugares. E de certa forma, eu creio que há mesmo alguma coisa que não está funcionando nesse Brasil de meu Deus. Mas eu quero dizer uma coisa: nós precisamos ter esperança, porque o Deus que nós cremos, Ele está no trono. Ontem eu mencionava quando morreu o rei Uzias. Isaías foi à casa de Deus, sabe o que ele viu? Diz a palavra de Deus que ele viu Deus sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Nós podemos concordar que há crise, que há problema no governo, que há problema na política, que há problema por todos os lados, mas nós também precisamos entender que nós somos um povo que tem esperança. Nós somos um povo que tem esperança porque nós confiamos em Deus. E eu quero que todos que estão aqui esta noite possam sair daqui certo de que nós podemos ter esperança porque confiamos em Deus. Então diz a palavra de Deus que Paulo estava lá agora ministrando para os atenienses. O berço de toda a sabedoria que você pode imaginar. Os grandes sábios eram gregos, mas Paulo estava lá para anunciar alguém que eles não conheciam. O Deus que fez os céus e a terra. O Deus que, pegando de um só homem, fez todos os seres humanos. E ele diz para os atenienses: sabe por que Deus ama vocês? Porque vocês são criaturas que foram feitas para Ele. Vocês foram feitos para Deus. Vocês foram feitos para glorificar o Senhor. E ele disse na palavra de Deus uma coisa interessante. Ele disse que Deus estava anunciando para eles coisas que eles não sabiam. Ele disse: eu quero que vocês saibam de uma coisa. Vocês pensam num Deus longe? Os atenienses pensavam que Deus estivesse num monte muito longe e que era, de certa forma, impossível de alcançá-lo. E a Bíblia diz aqui no verso de número 27 o seguinte: para que buscasse o Senhor, se porventura tateando pudesse achar, ainda que Ele não está longe de cada um de nós. Deus não está longe, Deus não está no monte. Jesus Cristo disse: aonde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome. Vamos falar mais uma vez. Aonde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estarei no meio de vocês. Então nós temos que entender uma coisa: Deus não está no monte, Deus não está em um lugar onde não podemos alcançá-lo. Deus está onde o povo clama pelo seu nome. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Esta é a palavra de Deus. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Ele disse para os atenienses: vocês precisam entender que Deus não está longe. Deus não está em Marte, Deus não está em qualquer outra colina que vocês podem imaginar. Deus está onde é buscado de todo o coração. O profeta Jeremias disse uma coisa maravilhosa, e eu vou dizer para a igreja. Ele disse assim: buscar-me-eis e me acharei quando me buscar de todo o vosso coração. Isso não é maravilhoso? Nós podemos encontrar Deus quando nós buscamos de todo o coração. Deus não está longe, Deus está perto, e Ele pode ser encontrado quando nós o buscamos de todo o nosso coração. Essa é a palavra de Deus. Um dia Jesus Cristo teve encontro com uma mulher samaritana. Aquela mulher viveu uma vida infeliz por um longo tempo. Ela tinha casado 5 vezes. E ela tentou 5 vezes fazer aquele casamento funcionar, mas não deu certo. Eu creio que isso não é nenhuma novidade hoje. Mas ela tentou e fez o que podia.
Mas até que um dia ela foi buscar água, meio-dia, num poço onde ela ia sempre. E quando ela estava lá apanhando água, ela viu um homem sentado na beira do poço. E ela ficou preocupada porque aquele estranho visitante disse para ela dar a ele um pouco de água. E diz a palavra de Deus que ela falou, mas escuta uma coisa, você é judeu. E se você é judeu, por que você pede a água a mim, que sou mulher samaritana? A Bíblia diz que o samaritano não se dava bem com os judeus. Era uma velha intriga e que se arrastava ao longo do tempo. Aí Jesus falou para ela uma coisa e ela não entendeu muito. Ele disse para ela que se ela compreendesse quem era que estava pedindo água a ela pediria água a ele e ele lhe daria água viva. E ela então, pensando literalmente, ela disse, o senhor ou tu não tens com que banhar, o poço é fundo, onde tens água viva? Aí Jesus disse para ela uma coisa e ela ficou chocada. Ele disse, vai lá, chama teu marido e vem cá, nós vamos continuar essa conversa a 3. E aquela mulher falou, Senhor, eu não tenho marido. Aí Jesus falou, olha, é verdade, você teve 5 maridos e agora tem um que não é teu. E quando ela entendeu que aquele homem sabia tudo a respeito da sua vida, o seu discípulo que tinha ido na cidade comprar comida, acho que era presbiteriano, e eles foram comprar comida. E quando eles chegaram, eles viram que Jesus estava conversando com uma mulher. E eles ficaram preocupados, porque o judeu não conversava com uma mulher, principalmente se ela estivesse sozinha. Mas eles não falaram nada. Aquela mulher, quando viu os discípulos chegar, ela deixou o canto e foi na cidade. E falou, vem ver um homem que disse tudo o que eu tenho feito. Porventura não é esse o Cristo? A Bíblia diz que aquela mulher falou para aquele homem, para ela até então era estranho. Falou, olha, os nossos pais adoravam no Monte Gerizim, os judeus dizem que é em Jerusalém o lugar de adorar, e tu, porém, o que diz a respeito disso? Aí Jesus falou para ela, mulher, a hora é, e é agora. A hora vem e agora é, que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. E esses são os tais que Deus procura para seus adoradores. Eu quero dizer para a igreja, porque citei esse texto, nós somos adoradores de Deus. Nós o adoramos em espírito e em verdade. Nós não precisamos ter nada na nossa frente para adorá-lo, mas nós podemos adorar o Senhor em espírito e em verdade. Ele é o nosso Deus, é o Criador de todas as coisas. Então, quando ele estava lá, o apóstolo Paulo estava lá naquele lugar, ele disse para eles, esse Deus que vocês não conhecem, eu quero que vocês tomem conhecimento dele hoje. Eu quero que vocês saibam quem ele é e por que ele nos chama. Porque ele trata conosco, porque ele é um Deus todo amoroso. É o nosso Salvador em Jesus Cristo. E vocês precisam saber disto. Até agora vocês tentaram enganar o mundo com a sua sabedoria, com tudo que vocês sabem. Mas tem uma coisa que vocês não sabem. É que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos para que nós tenhamos vida e vida com abundância. Amém? Jesus Cristo ressuscitou dos mortos para que nós, eu e vocês, tenhamos vida e vida com abundância. Então, quando eles ouviram falar disto, eles ficaram preocupados. E alguns diziam que Paulo era um falador, e outros diziam que ele estava certo. Uns achavam que ele era um mensageiro de Deus, outros achavam que não. As opiniões se dividiram. Mas quando Paulo acaba de ministrar a palavra de Deus, diz a Bíblia que o auditório que Paulo estava ministrando dividiu em 3 grupos. O primeiro grupo, depois de ouvir o apóstolo Paulo, disse assim, nós queremos que você saiba de uma coisa, foi bom ouvir você, mas nós não queremos nada com essa nova religião, nós não queremos saber de nada a respeito do que você disse. Mas um segundo grupo disse, olha, acerca de tudo isso que você disse, nós queremos ouvir outra vez.
Por enquanto nós vamos continuar do jeito que estamos. Nós temos a nossa opinião formada. E eu aproveito para dizer a alguns que estão conosco nesta noite. Talvez você seja um desse grupo. Você tem uma opinião formada a respeito de Deus. Mas você sabe muito pouco a respeito de Deus. Porque se você quiser saber a respeito de Deus, você só tem um caminho. Você pode saber a respeito de Deus através de Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E você só pode chegar ao Pai por Jesus Cristo. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, senão por mim. Se nós queremos saber sobre Deus, da maneira certa, pelo caminho certo, nós só podemos chegar lá através de Jesus Cristo. Nós podemos tentar por outros caminhos, por outros meios, mas não vamos chegar lá. Jesus Cristo é tudo o que precisamos para chegar a Deus, e nós só vamos chegar a Ele através de Jesus. Mas tinha um terceiro grupo que chegou e disse, Paulo, nós cremos no que você disse. Nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo. Nós vamos abraçá-lo com tudo que somos e temos. Nós queremos que você saiba de uma coisa, nós cremos em Jesus. E a Bíblia cita alguns nomes dos que creram. O Areopagita, o que trabalhava lá, e chegou uma mulher por nome Damares, e alguns outros. E eu quero que você saiba de uma coisa. O nome das pessoas que creem estão no livro da vida. O nome das pessoas que creem em Jesus Cristo estão no livro da vida. Quando aquele carcereiro lá na cidade de Filipe prendeu o apóstolo Paulo e Silas amarrando seus pés no tronco, diz a Bíblia que perto da meia-noite Paulo e Silas estavam cantando e orando. E eu aproveito para dizer uma coisa a você, meu irmão, que é muito difícil, preso, pés no tronco, a gente orar e cantar. Mas Paulo e Silas estavam cantando e orando na cadeia, lá em Filipe. Por que eles foram presos? Porque estavam pregando a palavra de Deus. Hoje é uma maravilha, nós podemos pregar a palavra de Deus sem nenhum problema, por enquanto. Mas podemos fazer isto, podemos anunciar uma esperança para o mundo. Podemos anunciar o poder do Evangelho, que Paulo disse que não envergonhava dele. Paulo disse, eu não envergonho do Evangelho de Jesus Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amém? Ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, nós vemos, e, meus queridos, que as pessoas precisam entender isto, precisam crer em Jesus Cristo. Aí o carcereiro estava em desespero, porque aqueles homens que estavam lá presos oravam e cantavam. Então diz a Bíblia que houve um terremoto, os alicerces da prisão foram abalados, as prisões dos prisioneiros caíram das mãos, isto é, as algemas caíram das mãos. E quando o carcereiro ficou sabendo disso, ele viu a cena, aquele terremoto, abalou todo mundo. O carcereiro tira a espada e ameaça se matar. Paulo e Silas estavam lá no fundo. E eles viram aquela cena. E eles gritaram para ele, pare. O carcereiro ouviu. Ele disse, não precisa fazer nenhum mal a você. Nós estamos aqui, ninguém fugiu. Aquele carcereiro ficou mais abalado ainda. Eu quero que os irmãos meditem numa coisa. Foi preciso um terremoto para que aquele carcereiro pudesse crer. E eu digo a todos que estão aqui esta noite, não espere um terremoto na sua vida para que você possa crer. Não espere um terremoto na sua vida para que você possa crer. Creia em Jesus Cristo sem terremoto. Aquele homem então agora em desespero, ele prostra aos pés de Paulo e Silas e disse, o que é que eu tenho que fazer para ser salvo? E eu penso que Paulo, se tivesse tempo, diria para ele, você não tem que fazer nada, tudo já foi feito. Só precisa de uma coisa, crer. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo e tu e a tua casa. E diz a Bíblia que naquela mesma hora da noite, aquele carcereiro liberta aqueles homens lá da prisão, que já estavam sem algemas,
sem os pés no tronco, levou na sua casa, que era bem encostado à prisão, e ele estava com as costas cheias de vergonhas, porque eles tinham apanhado muito naquela tarde. Eles tinham levado vários açoites, irmãos. Olha, eu dou graças a Deus porque eu venho pregar o Evangelho no tempo em que não tenho que ser perseguido. Mas no tempo que a igreja de Jesus Cristo era perseguida, crescia muito mais. A perseguição revela aqueles que são verdadeiramente crentes. Quando a perseguição chega, os que não são crentes logo vão dando um jeito de dizer, bem, eu gostava de estar lá com eles, mas eu não tenho compromisso nenhum. Mas quando a perseguição chega, os verdadeiros cristãos se levantam. E eles dizem, eu vim para manter a minha fé em Jesus Cristo, custe o que custar. Meus irmãos, se você não sabe, a pior ditadura que houve no mundo foi na Romênia. Ceausescu perseguia os cristãos com toda a força. E ele estava envolvendo uma grande perseguição aos cristãos. E numa tarde de domingo, o pastor Teodorico, pastor luterano, estava em casa. E chegou um grupo de soldados e disseram para ele, nós viemos buscá-lo. O pastor Teodorico, ele abriu a porta e saiu e disse para a sua mulher, pode esperar que eu volto logo. Levou 20 anos para voltar. Mas meus irmãos, tinha um moço, e aquele moço começou a convidar pessoas para fazer uma grande campanha contra Ceausescu. E eles levantaram a voz, e eles diziam, nós não somos descendentes de macacos, nós somos criaturas de Deus, Deus foi quem nos criou. E eles levantaram esta voz, e aquele moço saiu por todos os comércios e comprou uma grande quantidade de vela. E ele colocou aquelas velas na mão de cada pessoa, e a noite chegou. E quando a noite chegou, ele acendeu a primeira vela, e eles começaram a acender aquelas velas, e foi formando um grande grupo de perseguidos pelo governo da Romênia. E eles então acenderam cada vela e começaram a gritar, nós não somos descendentes de macaco, nós somos filhos de Deus, nós somos filhos de Deus, nós somos filhos de Deus. Os soldados abriram fogo com aquela grande multidão, e aquele moço que começou todo aquele movimento levou um tiro e teve a sua perna amputada. E depois que as coisas acalmaram, alguém procurou para visitá-lo e disse para ele, você está arrependido do que fez? Ele disse, não, mas você perdeu uma perna. Ele disse, eu perdi uma perna, mas acendi a primeira vela. Eu perdi uma perna, mas eu acendi a primeira vela. E aquele movimento espalhou por toda a Romênia. 15 dias depois, Ceausescu caiu. Se o povo levantar a sua voz e começar a mostrar a sua fé e andar nos caminhos de Deus, temer ao Senhor, Deus pode despertar a igreja no Brasil. Eu creio, meus queridos, que a igreja está muito lenta nesses dias. Nós não temos a força que nós poderíamos mostrar para o mundo, porque nós temos Deus, e um com Deus é maioria. Amém? Um com Deus é maioria. Nós podemos levantar a nossa voz e crer que Deus pode mudar esse quadro. Quando Paulo olhou para a cidade de Atenas, ele viu pecado, ele viu idolatria, ele viu uma cidade entregue a todo tipo de pornografia. E eu pergunto, as nossas cidades é diferente? Quando você sai pela cidade, que você vai num comércio, você vai em qualquer lugar, o que você vê não choca? Se você olha para a revista nas bancas de jornais, não são revistas com capas pornográficas. Nós estamos vendo, irmãos, a pornografia crescendo. A televisão não tem mais respeito para com o horário. Acabou aquele negócio censurado
para menores de 10 anos, hoje não tem censura aqui nenhuma. Nós estamos vendo o mundo caminhando a passos largos para uma bancarrota da moral. Hoje nós estamos vendo alguém dizendo sobre casamento de homem com homem. Isso é coisa que vai na contramão da vontade de Deus. E nós muitas vezes ficamos calados porque temos medo que alguém possa levantar. E eu vou dizer, quando a igreja cala, o diabo planta o seu sistema neste mundo. E nós vamos ter que lutar contra isso depois. Nós precisamos orar, irmãos. Porque o mundo está caminhando, a família está sendo destruída. E sabe o que a palavra de Deus diz? O meu povo perece por falta de conhecimento. O meu povo, o povo de Deus, eu e vocês, a Bíblia diz, o meu povo perece por falta de conhecimento. E nós ficamos aí achando que temos um passaporte para a eternidade e qualquer hora o coração para de bater, nós vamos estar com Deus para sempre. Eu também creio nisto, mas nós precisamos ter coragem de mostrar o caminho para aqueles que ainda não sabem disso. Mas nós muitas vezes sentimos tão bem, tão tranquilo dentro das nossas arraiais, e nós não temos coragem de falar algumas coisas que precisam ser dito. Mas eu espero que Deus vai nos ajudar. Finalmente, aqueles que chegaram para Paulo e disseram, Paulo, nós estamos contigo. Nós aceitamos Jesus como nosso Salvador. Nós queremos, Paulo, que tu saiba que nós entregamos a nossa vida a Jesus. Jesus é o nosso Salvador. E eu creio que Paulo ficou muito preocupado porque ele pregou um sermão que durou com certeza bom tempo e poucas pessoas renderam aos pés de Jesus. Mas eu quero terminar essa palavra dizendo que a verdade nunca teve um grande alcance. A verdade, ela dói, ela machuca, mas eu quero crer, irmãos, que Jesus, quando disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, ele estava falando sobre isso. Então Paulo deve ter dito, Senhor, obrigado por essas vidas que renderam aos teus pés através dessa mensagem. E eu digo a mesma coisa, se esta noite alguém sair daqui com o seu coração cheio da palavra de Deus, e quem sabe vai pensar, certamente vão pensar naquilo que Deus tem para o seu coração, e que Jesus Cristo pode mudar a sua maneira de ver a vida, de ver o mundo. E que Deus os abençoe e vos guarde. Amém? Amém. Meus irmãos, eu quero convidar os presbíteros para vir aqui quando nós vamos celebrar a ceia do Senhor. É um dos acontecimentos maravilhosos da igreja evangélica, quando nós podemos celebrar a ceia do Senhor. Todos os domingos, primeiro domingo do mês, nós fazemos isso. E isso é um ensinamento do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que Jesus, na noite que foi traído, ele pega o pão, dá aos seus discípulos e disse, isso é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. E de semelhante modo ele pega o cálice de vinho ou suco de uva e disse, este cálice, a nova aliança no meu sangue. Fazei isto em memória de mim. Porque todas as vezes que comer deste pão e beber este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. E a igreja evangélica, ao longo desses 2000 e poucos anos, repete essa cena. E nós fazemos isso no primeiro domingo de cada mês. Você que está conosco nesta noite, que você é membro de uma igreja evangélica, está em plena comunhão com ela, você pode participar conosco da mesa do Senhor. E eu creio que alguns dos nossos queridos que estão conosco hoje vão fazer a sua primeira comunhão. Porque foram batizados, fizeram a sua pública profissão de fé na quarta-feira passada, dia 31. E hoje, quem sabe, vão fazer pela primeira vez, pelo menos dentro dos moldes que a palavra de Deus nos ensina. O apóstolo Paulo, escrevendo para a igreja de Corinto, ele disse o seguinte: eis que recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, ele pegou o pão, dizendo, este pão é o meu corpo que é partido por vós. E de semelhante modo pega o cálice,
E depois Paulo disse: examine-se cada um a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque aquele que come e bebe indignamente, em vez de comer, de receber bênção, vai receber maldição. Então Jesus ensinou isso, Paulo passa para a igreja de Corinto, e nós passamos novamente para a igreja. Então você que está conosco, membro de qualquer igreja evangélica, você pode participar conosco da mesa do Senhor. Junto aos teus pés, oh Deus, pus prazer maior clamar, que me render e te adorar, que me render e te adorar. Diga tudo que é em mim, oh Deus. Oh Deus, eu quero. Sou apenas servo, teu amigo me. Onde estão os amigos do Senhor? Te louvarei, não importa. O primeiro elemento da mesa do Senhor poderá manifestar levantando a mão para ser atendido. Disse Jesus: isso é o meu corpo que é partido por vós, fazer isto em memória de mim. E Jesus disse: comei dele todos. Depois de ele haver ceado, ele pega o cálice dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazer isto em memória de mim, disse o Senhor Jesus. Fazer isto em memória de mim.
ofertar, Senhor, mas ainda é pouco eu sei. Comparado ao que ganhei, comparado ao que amado, não sou apenas servo, teu amigo me tornei. O primeiro elemento da mesa do Senhor, e agora deixou de receber o segundo, poderá manifestar levantando a mão para se atender. A palavra de Deus que depois de haver criado, o Senhor Jesus e os seus discípulos, seus apóstolos, cantaram o hino e foram para o Monte das Oliveiras. E é o que nós vamos fazer agora. Vamos cantar o hino conforme a tua infinita graça. Depois vamos deixar esse lugar e vamos para a nossa casa, gozar de um descanso merecido. Mas primeiro vamos louvar o Senhor com esse canto e depois nós vamos orar e vamos desejar a todos uma boa noite de descanso. É o que nós queremos para todos. Conforme a tua infinita graça. Conforme a tua infinita graça, ó Pai, perdoa a minha transgressão, faz-me sentir mais uma vez a graça e dá-me tua paz ao coração. Mais uma vez eu sinto meu pecado, que é contra ti, ó Pai de amor. Minha alma pede a tua alegria, renova em mim o teu amor, ó meu Senhor. Meu coração a ti eu ofereço, perdão imploro
uma vez eu sinto meu pecado, que é contra ti, ó Pai de amor. Minha alma pede a tua alegria, renova em mim o teu amor, ó meu Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, por esta noite. Obrigado, Senhor, porque o Senhor derramou o teu sangue sobre as nossas vidas, ó Pai. E obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito e por tudo aquilo que o Senhor fará, ó Deus. Neste momento, ó Pai, nós te pedimos, Senhor, que essa semana, ó Pai, possa ser uma bênção em nossas vidas, ó Deus. Que possamos ser agraciados, ó Pai, com a tua misericórdia, ó Deus. Ó Pai querido, receber de ti, ó Pai, bênçãos sem medidas, ó Pai. E muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. Leva-nos de volta, ó Pai, aos nossos lares, Senhor, debaixo da tua graça, ó Pai. Que possamos ser edificados e fortalecidos por ti, ó Deus. Que o Santo Espírito do Senhor possa estar conosco a cada segundo de nossas vidas, ó Pai. Muito obrigado por tudo, ó Pai, fique conosco. Nós te pedimos e nós te agradecemos com o perdão dos nossos pecados em Cristo Jesus. Amém. fizerem tropeçar, se os teus olhos não puderem agradar, ó Senhor, vem me levantar, em pé eu vou ficar, me ensina a tocar teu coração. Eu quero viver em teus átrios. Me ensina a tocar teu coração. Eu quero viver.
Se os meus pés me fizerem tropeçar, se os meus olhos não puderem te agradar, ó Senhor, vem me levantar, em pé eu vou ficar. Me ensina a tocar teu coração, eu quero viver em teus átrios. Me ensina a tocar teu coração,